Ai, ai, bom dia, gente. Bom dia. Então vamos continuar o nosso estudo sobre palavras fundamentais da fé cristã. Queria começar com uma palavra de oração, tá bom? Pedir a Dani que ore pra gente, por favor. Se eu não me engano, essa é a 9ª palavra que nós vamos, na verdade, hoje vamos tratar a 8ª e a 9ª palavra. E lembrando que todas elas têm uma importância e nos traz, digamos assim, um clareamento quanto à obra de Cristo na cruz. Mais uma vez eu quero pedir aos irmãos que sentem na frente, para a gente participar bastante. Esse pessoal que gosta de sentar atrás fica conversando, são os, como é que fala, o pessoal do fundão, né? Mas claro, aqueles que puderem. Vou perdoar porque tem um neném ali. Muito bem. A primeira palavra que nós vamos tratar hoje é a palavra chamada propiciação. Tá certo? Então, nós que já trabalhamos com povos indígenas, e existe um estudo sobre essa questão dos deuses, tanto deuses indígenas, quanto desses deuses dos povos antigos, e é interessante que quase na sua totalidade, esses povos, eles têm um Deus que precisa ser apaziguado, de alguma forma, né? Então, às vezes com sacrifícios, e quando falo sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos, que ainda existe hoje, existe pelo menos uma tribo no Brasil, uma etnia no Brasil, que ainda faz o infanticídio, né? Mata a criança em sacrifício a um Deus para apaziguar a ira de um Deus. Existe uma etnia na Papua Nova Guiné, que se a criança nasce com algum tipo de deficiência, então é porque há uma maldição sobre aquela aldeia, e aquela criança precisa ser morta para que aquele Deus, a ira daquele Deus seja apaziguada, porque se a criança não morrer, a ira vai vir sobre todo o povo. Então, na verdade, eles fazem isso até com uma certa boa intenção, no intuito de apaziguar os seus deuses. Existem também oferendas que são feitas, existem também algumas restrições que esses povos têm para apaziguar a ira dos deuses. Mas eu queria começar com uma pergunta para vocês. O nosso Deus, ele precisa ser apaziguado? O que é que vocês acham? Não? Sim ou não? Tá, vou mudar então a pergunta. Ele precisou ser apaziguado? Acho que agora muda um pouco, né? Muito bem. Porque quando a gente pensa nessa palavra apaziguado, o que é que a gente imagina? A gente imagina lá um Deus ranzinza, não é isso? Que o tempo todo precisa ser acariciado, precisa ter o seu ego, sabe, ali tratado, e aí a gente erra, a gente tem que oferecer alguma coisa. Então, a gente traz essa ideia de que é um Deus que mimimi, digamos assim, cheio de mimimi. Mas quando a gente pensa naquilo que Cristo fez e no sacrifício que Deus fez através de seu Filho, nós entendemos que Deus precisou ou quis ser apaziguado, mas o mais interessante é que Ele providenciou tudo para que Ele pudesse restabelecer essa comunhão que Ele tinha perdido, que na verdade o homem tinha perdido com Deus. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 João, capítulo 2, vamos ler dos versículos 1 a 6, tá? 1 João, capítulo 2, de 1 a 6. Então, um após outro, pode ler aí os versos, tá? Começando do 1 até o verso 6. Vamos lá, gente. 1 João 2, de 1 a 6. Continuando a leitura. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos,
Muito bem. Então, o versículo-chave desse texto é o versículo 2, que diz: "E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro." Então, esse talvez seja o verso ou o texto-chave para a gente entender a doutrina da propiciação, tá? Então, a propiciação é um conceito teológico, tá? E a palavra propiciação, ela deriva de uma palavra grega, que eu não vou falar aqui, que eu não vou saber falar, mas ela traz essa ideia de um ato de apaziguamento ou satisfação da ira de Deus em relação ao pecado. Sacrifício mesmo, tá. Então, traz essa ideia de satisfação da ira de Deus em relação ao pecado. Então, a palavra propiciação literalmente significa aquilo pelo qual Deus se torna propício ou favorável, tá? Então, aquilo pelo qual Deus se torna propício ou favorável. Então, a gente precisa entender claramente a questão da doutrina da propiciação, pensando como um ato de justiça de Deus. Então, Deus é justo, Deus é santo, e ele simplesmente não pode ignorar o pecado. Existiu o pecado, o homem afrontou a pessoa de Deus, afrontou a santidade de Deus, e Deus, por ser justo, o que é que ele fez? Ele exigiu uma punição para o pecado. E qual era a punição? Qual era a punição? A morte. A punição que Deus estabeleceu para o pecado era a morte. Então entra a questão da justiça de Deus, mas também entra a questão do amor de Deus. Alguém lê para a gente 1 João capítulo 4, versículo 10. Então, a propiciação, além de ser um ato de justiça de Deus, é um ato do amor de Deus. É um ato de um Deus amoroso, não de um Deus birrento, não de um Deus cheio de mimimi, que quer porque quer ser apaziguado, mas um ato de um Deus amoroso que providenciou um meio de redenção para a humanidade. Tá? Estamos todos entendidos com relação a isso? Muito bem, vamos seguindo aqui. Existem algumas implicações teológicas com relação à doutrina da propiciação. Primeiro, que a propiciação é um ato de substituição penal. O que significa isso? Existia uma pena que precisava ser cumprida, e aí, através do amor de Deus, o que é que Deus faz? Ele providencia alguém que vai substituir aquele que seria penalizado. E nós sabemos que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, isso enfatiza a seriedade da questão do pecado e a seriedade de como Deus tratava os seus decretos. Muito provavelmente, se fosse eu como um pai, eu daria um jeitinho. Todos nós faríamos isso. Mas Deus, ele estabelece o castigo, ele estabelece quem iria cumprir o castigo e ele cumpre tudo isso fielmente. Então, isso é o ato de propiciação. Então, existe uma substituição. E existe uma pena? Existe. Precisava ser pago? Precisava. Mas é o que Deus faz? Ele se torna propício a nós, através da substituição que ele faz da nossa pessoa pela pessoa de Jesus Cristo. A propiciação também traz a questão da justificação, tá? Porque através da propiciação nós somos justificados perante Deus. Então, a ira de Deus é satisfeita. Irmãos, a gente precisa entender o seguinte, que Deus ele ficou profundamente irado com relação ao pecado. Profundamente irado. E a gente precisa entender também que Deus é santo. Deus é santo. E ele não admite pecado em sua presença. Então, a ira de Deus existiu e, através da propiciação, hoje nós somos justificados perante Deus. Não pelos nossos próprios méritos, não pelo aquilo que a gente pode fazer, mas a gente sabe que a justificação vem pela fé em Cristo. E mais para frente a gente vai falar um pouco sobre a questão da justificação. E por último, nós temos a questão da reconciliação. Então, através da propiciação, nós temos essa reconciliação com Deus através de Jesus Cristo.
Não sei se vocês lembram de uma figura que tinha 2 abismos e uma cruz no meio, né? Então é justamente isso, é essa imagem que a gente precisa ter com relação ao ato de Cristo. Eu estava de um lado, Deus estava de outro, e a cruz me ligou novamente a Deus. Ele me reconciliou com Deus. A gente precisa tratar a questão da propiciação pensando um pouco no contexto, tanto no contexto do Velho Testamento, quanto no contexto do Novo Testamento, tá? Então, a ideia da propiciação está muito ligada ao Antigo Testamento, quando os animais eles eram oferecidos como oferta para expiar os pecados do povo. E existia, entre o povo de Israel, o que era chamado Dia da Expiação, ou Dia da Propiciação. Alguns até falam que é isso, tá? E quando é que acontecia isso? Quem lembra? Esse dia da propiciação, quantas vezes por ano? Uma vez por ano, tá? Deixa eu só voltar um pouquinho. Existiam aqueles pecados que todos os dias o povo ia lá. Então eu pecava, eu ia lá, levava um animal, o sacerdote ele matava o animal, eu colocava as mãos sobre esse animal, transferia o meu pecado para aquele animal, e aquele sangue, então, era a justificação perante Deus. Mas, entre o povo de Israel, como ordem de Deus, como estabelecimento de Deus, Deus estabeleceu que existia o dia da expiação, onde o sumo sacerdote adentrava até o Santo dos Santos uma vez por ano para expiar os pecados, os seus pecados, e o pecado do povo. Esse era o dia da expiação, tá? Não está na Bíblia, mas conta-se de que o sumo sacerdote ele entrava com os pés amarrados, porque se Deus não aceitasse a oferta do povo, o sumo sacerdote iria morrer. E como ninguém podia entrar no Santo dos Santos, então puxaria-se uma corda. Isso está em alguns livros não bíblicos, mas alguns livros até apócrifos existe essa história, mas a gente não sabe se é verdade, mas existe uma certa lógica nessa questão, né? Mas a gente não pode dizer se é ou não. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Levítico, pode deixar aberta, nós vamos ler alguns versos de Levítico. Primeiro, Levítico, capítulo 16, versículo 2, tá? Então, primeira coisa que a gente pode observar nesse texto é que Arão ele não tinha permissão para entrar no lugar santíssimo ou santo dos santos por livre vontade. Por quê? Porque ele era pecador e o lugar santíssimo era o local de habitação de quem? De Deus. Então Deus não habita com o pecado. A única vez que ele poderia chegar era no dia da expiação, não por causa dele, mas por causa do sangue que seria aspergido, e ali existia a purificação, a justificação para o povo. Tá? Levítico 16, versos 16 e 17. Muito bem, então a propiciação era necessária, por quê? Porque existia pecado, por causa dos pecados, tanto da família quanto do próprio Arão, mas também de toda a nação de Israel. Então, a propiciação era algo necessário para justificar o povo perante Deus. Versículo 14, capítulo 16, versículo 14. Muito bem, então, o sangue é que fazia a obra da propiciação. Então, não eram os incensos que existiam ali, não eram as ofertas, não eram as orações, não eram as boas obras, não era o cargo de sumo sacerdote, mas era o sangue que fazia a propiciação e que apaziguava a Deus, pelo menos por um tempo, né? Então, ali no Santo dos Santos existia, deixa eu mostrar para vocês, existia a arca, tá? Dentro da arca de Deus estava o quê? As tábuas dos mandamentos. E, na verdade, quando está aqui dentro, ela simbolizava o quê? A transgressão do homem perante essas leis.
Tá? O homem transgrediu a lei. Em cima, nessa tampa, era chamada então do propiciatório, e ali o sangue era aspergido sobre esse local. Então Deus via o sangue e justificava o povo. O povo que pecou, transgrediu a Deus, transgrediu a lei, então era o sangue de Cristo, né? Na verdade não era Cristo ainda, mas era o sangue de um cordeiro inocente que purificava os pecados da nação. E é interessante, e a gente sabe disso, que a partir daí Deus se tornava propício a Deus. A ira de Deus era apaziguada e Deus ficava satisfeito com o sacrifício feito. Com um detalhe, por um período. Por um período de um ano, e daqui a um ano, no ano seguinte, em 2025, quando existisse o dia da propiciação, então era preciso ser feito tudo novamente, né? Então Deus manifesta a sua graça, Deus manifesta a sua misericórdia, Deus manifesta o seu amor. Todavia, a propiciação do Velho Testamento era provisória, era por um tempo, tá bom? E graças a Deus, graças a Ele, né, a gente vê que tudo mudou através de Cristo. Então, a propiciação, pensando agora no Novo Testamento, ela é plenamente desenvolvida nos livros do Novo Testamento, e a gente vê em Romanos, capítulo 3, 25, que Paulo fala assim: propôs Cristo como sacrifício propiciatório mediante a fé pelo seu sangue. Quem lê a carta de Hebreus vai perceber que existe uma forte ligação com Levítico. Tá? E ali Jesus ele é apresentado como superior ao sumo sacerdote. Cristo é apresentado como sacrifício superior àqueles que eram feitos no Velho Testamento. Então, existe uma forte ligação entre o livro de Hebreus e o livro de Levítico, e quem tiver a oportunidade de ler, com certeza vai se enriquecer mais de conhecimento de Deus. E algumas verdades sobre a questão da propiciação no Novo Testamento. Primeiro, é que Jesus Cristo se ofereceu a Deus. Ele se ofereceu a Deus para ser esse sacrifício e servir como propiciação a Deus. Hebreus capítulo 9, versos 13 e 14. Hebreus 9, 13 e 14. Alguém pode ler para a gente? E antes dos irmãos lerem, a gente já entende que Cristo reconhecia que Deus precisava ser satisfeito. Por que Deus precisava ser satisfeito? Por quê? Porque existia o pecado e existia uma pena a ser cumprida, então Deus exigiu isso. O homem tinha que morrer. Existia uma punição. Então, Cristo ele entendia que Deus precisava ser satisfeito. Tá? Hebreus 9, 13 a 14. Muito bem, então, a si mesmo se ofereceu. Então, Cristo se ofereceu para ser essa ponte de ligação entre o homem e Deus. Por quê? Porque ele reconhecia que Deus precisava ser satisfeito. Ele reconhecia que Deus queria punição para o pecado. E ele se coloca, então, para ser punido em nosso lugar. Continuando, Jesus Cristo ofereceu o que Deus aceitaria. O que é que Jesus ofereceu? Mas através do seu sangue. Então, é só para a gente ficar. O sangue tem uma importância muito grande aqui, né? E o lugar dessa propiciação era o quê? O próprio corpo de Cristo, porque o sangue sairia daquele corpo. Enquanto no Velho Testamento, o lugar da propiciação era naquela parte de cima chamada propiciatório, no Novo Testamento, o lugar da propiciação era o quê? O corpo de Cristo, tá? 1 Pedro 2, 24. Muito bem, em seu próprio corpo. Então, o lugar da propiciação é o próprio corpo de Cristo, porque através daquele corpo o sangue seria derramado e Deus ficaria satisfeito. E a partir daí Deus se torna propício a nós. Então, por isso que nós somos salvos, porque Deus foi
e ficou satisfeito. E agora, de uma vez por todas, quando ele fala assim, está consumado, de uma vez por todas, ou seja, não precisaria ser refeitos os sacrifícios, porque Cristo morreu e morreu de uma vez por todas. Então, só para resumir aqui a doutrina da propiciação, é uma doutrina que destaca tanto a santidade de Deus quanto o seu amor. Deus é santo e ele não se mistura com pecado, mas ele é um Deus amoroso. Através do sacrifício de Jesus Cristo, a ira de Deus é satisfeita. Existia uma ira, tá? Os pecadores são reconciliados com Deus, né, com ele. Essa doutrina é um dos pilares da fé cristã, enfatizando a gravidade do pecado. Existia uma punição, precisava ser pago. Deus não fez vistas grossas com o pecado, tá? Ele queria punir o pecado. E a profundidade da graça e do amor de Deus. Então, a gente precisa louvar a Deus pela propiciação, porque hoje Deus está satisfeito com o sacrifício feito por Cristo em nosso lugar. Gente, até aí tudo bem? Alguma pergunta? Hoje vocês estão mais calados, né? Não sei o que está acontecendo. Vamos lá. Tá. Acho que é o Dia dos Pais. Estão pensando já no almoço do Dia dos Pais, né? Tudo bem. A gente nem tinha condição, né? Dia que comer e certamente morrerás, Adão viveu mais 900 anos. Exato. Então, não foi a morte. Não foi a morte física. Não é essa substituição. Não. Porque muitas Mesmo porque para morrer precisava estar vivo. E o homem, a partir do pecado, espiritualmente, está morto. É porque algumas mensagens ficam meio essa história meio superficial. Isso. E diz assim, aquela cruz era minha, né? É como se eu me sacrificasse na cruz, eu me remisse. E não é isso. Não é isso, porque eu estou morto, né? Espiritualmente eu já estou afastado de Deus. Não, aí entra a primeira doutrina, que é a doutrina da depravação total. Eu não tenho condição de me achegar até Deus. Nada que eu faça chega aos pés de Deus, né? Teria que ser santo e eu não conseguiria. Imaculado. E isso já era um padrão do Velho Testamento, né? Um cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito. Então já era um padrão que Deus tinha estabelecido como punição, porque a morte do cordeiro era uma punição. Era uma punição, porque Deus exigiu que existisse uma punição. Então aí que entra a propiciação, porque através de Cristo Deus fica satisfeito. E essa questão da propiciação tem muito a ver com Deus. Enquanto das outras doutrinas que nós estudamos, e até a justificação que a gente vai falar agora, tem muito a ver com a gente. Eu estou justificado perante Deus. Deus substituiu, então houve uma substituição. Mas a propiciação tem a ver com Deus, porque Deus fica satisfeito. Deus fica satisfeito com o que foi feito através de Cristo. Porque eu não tinha condição de fazer. Mas, como ele estabeleceu que alguma coisa precisava ser feita, aí entra o amor dele, ele providenciou algo, ou alguém no caso, para fazer tudo que a gente não conseguiria fazer. Ele fez tudo, né? Jesus é Deus, depois ele mesmo se torna um para poder se sacrificar. Exato. Só pegando esse gancho seu aí, Jesus porque às vezes fala Jesus é Deus, parece que foi fácil para Deus, né? Eu imagino, que eu sei que não tem dificuldade para Deus, mas essa questão foi extremamente difícil, por quê? Porque Jesus ele se tornou pecador, no sentido assim, não de pecar, não no sentido de pecar, mas ele se tornou maldição, pronto, como diz a palavra de Deus. Ele tornou-se maldição por nós. Então, assim, para Deus esse ato foi algo extremamente difícil. Alguns contam, né, de que quando Cristo fala, por que me desamparastes? É porque Deus não aguentou, não sei se é verdade isso, mas também tem sua lógica, de que Deus não aguentou ver ser imputado na pessoa de Cristo, de uma pessoa santa, os nossos pecados. Imagine aí, tanta besteira que você já pensou na vida, e que você já fez na vida, eu também já fiz, quero falar para vocês também isso, tanta coisa que a gente já fez errado, estava tudo ali imputado em Cristo naquele momento. Não só os meus, mas de toda a humanidade. Então, foi um ato extremamente difícil para Deus. Se Deus teve alguma dificuldade na eternidade dele, ia falar na vida dele, não precisava fazer nada disso. Sem contar que a gente merece. Não só merecia, mas continua merecendo.
É por isso, gente, que na apresentação do Evangelho, eu sempre gosto de pensar nisso. A pessoa precisa entender que é pecadora. Primeira coisa. A pessoa precisa entender que ela é pecadora, que ela é falha. Porque você chega em algumas casas, não, eu nunca roubei, eu nunca matei, e aqui no Nordeste tem muito disso, né? Eu sou uma pessoa boa, nunca fiz mal a ninguém. A pessoa precisa entender que ela é pecadora, porque se ela não entende que é pecadora, como é que ela vai sentir a carência de Deus? Então a gente precisa apresentar o Evangelho de uma forma correta, né? Esse negócio, você aceita Jesus, né? Quem está precisando somos nós, né? Gente, eu, sinceramente, quando eu estudo essas coisas aqui e vejo o tamanho do sacrifício de Cristo, porque essas palavras me trazem o tamanho, a extensão de tudo que Cristo fez. Porque quando a gente ouve o Evangelho muito seco, Cristo morreu na cruz, que bonitinho, um ato de Deus, mas é muita coisa envolvida. Isso deve trazer em mim uma atitude de gratidão, de responsabilidade, de dedicação. A gente não pode ouvir essas coisas e continuar da mesma forma enquanto crentes. A gente precisa ter uma atitude, pelo menos, de gratidão a Deus e de falar, Senhor, o que é que eu posso fazer para retribuir um mínimo desse sacrifício. Então, acho que vale a pena essa avaliação da nossa parte. A próxima palavra é justificação, tá? Que também é um tema central. A gente não vai falar muito, porque acho que talvez seja uma das mais discutidas e debatidas, mas a justificação é um ato pelo qual Deus declara o pecador como justo. Tá? Ele declara o pecador como justo, com base em quê? Na obra de Cristo. Né? Não, ele não precisava ser justificado. Por Cristo. Ele não precisava ser justificado. Quem precisava ser justificado ou se tornar justo, éramos nós. Então, Cristo não. Então, através da obra dele, Deus nos declara justo. É como se chegasse com um carimbo lá aí, justo, ou justificado, né? Você falou, achei que você estava falando da gente. Não. Aí é pensando em Deus. Então, Deus não só remove a culpa, mas ele também imputa a justiça de Cristo em nós. Aí volta aquela questão da doutrina da imputação, de que eu recebi os pecados de Adão e através de Cristo eu transfiro esses pecados. Na verdade eu não, mas Deus transfere esses pecados para Cristo e a partir daí eu recebo a justiça de Cristo em mim. Então eu sou justificado. Alguns versos para a gente ler. Então cada irmão pega um versinho aí para a gente ler rapidinho. Vamos lá, Romanos 3, 21 a 26, rapidamente alguém leia. Muito bem, declarando justo o pecador que crê em Jesus. E o texto é muito autoexplicativo, né? Então, a justificação não é pelo que a gente faz, não é por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Romanos 4, 5. Muito bem, então a sua fé lhe é imputada como justiça. Gálatas 2, 16. Muito bem. E Efésios 2, 8 e 9. Muito bem. Então, vários versos aí que declaram a questão da justificação e sendo como ato de Deus e pela fé. Quando a gente conta a história de Abraão, facilmente a gente tem uma tendência de colocar Abraão como aquele que obedeceu a Deus. E Abraão, lá em Hebreus vai falar, que Abraão ele não foi justificado pela sua obediência. Abraão foi justificado pela sua fé. Então, existe uma pequena diferença, pelo menos fina, entre obediência e fé. Nós não somos justificados pela nossa obediência. Eu sou um bom crente, eu vou para a igreja todos os dias, eu não perco a escola dominical, estou aqui 6h30 para o culto, faço evangelismo, prego para os meus colegas de trabalho. Tudo isso é obediência. Nada disso lhe salva. O que salva você, o que nos salva, é a nossa fé. E é bom que a gente faça essa diferença, até quando a gente vai ensinar para os nossos filhos, para que eles já cresçam com o conceito certo de salvação. A salvação é pela fé e não pelas nossas obras, pela nossa
obediência, tá? Então, a doutrina da justificação, ela tem uma longa história, tanto lá na Igreja Católica, passando pela Reforma. Então, a Igreja Católica, ela entendia que a justificação era um processo, tá? Era um processo, quando você crê em Cristo, você começa a ser justificado. E aí, os pais da Igreja Católica defendem essa ideia, e me parece que defendem essa ideia até hoje, porque inclusive no Concílio de Trento ficou definido assim, que a justificação não é um ato que aconteceu e acabou ali, mas é um ato contínuo, tá? Ela é um processo que começa na conversão e vai para o resto da vida do crente, ou no caso do católico. A partir do Lutero não aceitou essa ideia da justificação da Igreja Católica, e ele rebate e ele prova, biblicamente, que a justificação é um ato único. E quando é que acontece a justificação? No ato da conversão. No ato da conversão. Então, você é justificado. Você recebe o selo, o carimbo de justificado. Algumas outras religiões acreditam que a justificação acontece no batismo, tá? E aí, de repente, se você morreu e não foi batizado, então você não vai ser salvo porque você não foi justificado perante Deus. Mas nós cremos e nós entendemos, e a gente vê que isso na Bíblia mostra claramente que a justificação acontece no ato da conversão. A gente não tem... a gente, humanamente, a gente quer pensar como Deus, e a gente, na verdade, quer colocar um pensamento humano em Deus. Porque na nossa lógica humana, se eu estou em pecado... Essa é a lógica humana. Se eu estou em pecado, a gente pensa, ou porque não entendeu direito, né? Esse cara não entendeu direito, né? E não é assim. A lógica de Deus é diferente. Isso. A salvação é a outra coisa, é a santificação, é o processo de santificação, exatamente. Né? Isso, exatamente. confundir que a santificação resolve o problema da salvação. Isso, que a gente vai falar agora. E creu tanto que foi lá. Que obedeceu, sim. E como obediência foi lá sacrificar o próprio filho. O que a gente precisa lembrar é que ainda nós temos uma natureza pecaminosa. O que eu creio, e lá em 1 João fala isso, é a prática do pecado. Eu acho que o crente, ele não vive na prática do pecado, mas isso não nos isenta de cair no pecado, e no pecado grave, gente. Tá? E num pecado grave. Não pense que crente só comete pecadinho, não, porque crente comete pecado pesado também, porque nós temos essa natureza pecaminosa ainda. Mas o crente, ele não vive na prática do pecado. Ele, em algum momento, eu acredito que ele vai se arrepender, ele vai reconhecer, o Espírito Santo vai estar lá. Né? Paulo, quando trata isso em Coríntios era uma igreja que Paulo chama todos ali de irmãos, mas era uma igreja que, se fosse eu, como pastor daquela igreja, eu já tinha matado muita gente ali de só. Por quê? Porque é uma igreja altamente pecaminosa, de gente que não falava com o irmão, com rixa, com pecados graves, mas eram crentes. Aí eu vou lá para Gálatas, né? Que Gálatas fala assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? O que estava acontecendo com os Gálatas? Eles estavam achando, a gente tem a graça de Deus... A gente tem a graça de Deus e aí a gente pode pecar porque Deus vai nos perdoar. Ele mesmo responde, Paulo fala, de modo nenhum. Então não é só porque eu tenho a graça de Deus que eu posso ter esse pensamento de viver pecando. Me parece, humanamente falando, aí vou trazer minha mente humana, parece que essa pessoa nunca foi crente, se ela tem um pensamento desse. Mas isso é o que eu estou pensando. Né? Se afasta. E tem a questão da mente cauterizada, que eu não lembro qual é o livro que trata disso, no Novo Testamento, fala sobre a mente cauterizada. Às vezes a gente comete tanto aquele pecado, que a nossa mente fica cauterizada e a gente não fica mais sensível à voz do Espírito. É como se o Espírito falasse assim, Dani, aí de novo, Dani. Uma terceira vez ele já só fala o D, não fala mais Dani, né? E na quarta vez nem fala mais, porque ela não está dando lugar. Exato. Ela não está ouvindo mais, né? Porque é a mente dela que está cauterizada, não é o Espírito Santo, né? É verdade. Não, exatamente. Ela bota um fone de ouvido, Então, aqui,
Tudo isso que a gente falou estão ligadas a essas palavras, né? Justificação e regeneração. Regeneração é o ato da gente nascer de novo. E a partir daí nós somos o quê? Justos perante Deus. A santificação foi o que a gente falou, é um processo. Sim, a santificação é um processo. Hoje eu preciso ser mais santo do que ontem, amanhã mais do que hoje, e assim vou vivendo a minha vida cristã. Mas a justificação já aconteceu. Eu já sou justo perante Deus, mesmo que eu cometa algum deslize e que até morra nesse deslize. Então, eu já sou justo perante Deus. E justificação e imputação, lembrando que a justificação acontece por quê? Porque Deus imputou a justiça de Cristo sobre as nossas vidas. O modelo, é verdade. E um modelo que é para nós que fez muito sucesso, né? E ainda nos dias de hoje, se você for em alguma cidade do Nordeste, por exemplo, Pesqueira, se não me engano, 70% da cidade de Pesqueira pertence à Igreja Católica. 70%. Exato. Está sempre pensando que a gente pode fazer alguma coisa. Exato. E a gente não pode fazer nada, né? Então, quais são algumas implicações práticas, aquilo que a gente já falou, né? Primeiro, a gente tem segurança da salvação através da justificação. Sou justificado. Nada que eu faça ou nada que eu não faça me tira isso. Eu já sou justificado perante Deus. Deve existir de nossa parte humildade e gratidão, né? Humildade de reconhecer isso e gratidão a Deus, reconhecendo, né? Também. E uma motivação para as boas obras. A justificação deve nos motivar, sim, a fazer boas obras. Deve nos motivar a fazer algo por alguém. Deve nos motivar a pregar o Evangelho. Deve nos motivar a perceber que o meu colega, que meu vizinho, que meu filho, que meu pai não conhece essa justificação que eu preciso apresentar. Então, a justificação deve, né, mover o meu coração para praticar algo bom para as pessoas e também para o reino de Deus, né? Pensando na justificação e a obra de Cristo, então, lembrando que Cristo teve uma vida perfeita, sem pecado, mas Ele se ofereceu por nós. A justificação acontece através da morte, que é substitutiva, né, de Cristo, e também através da ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo é a prova de que Deus aceitou esse sacrifício, né, a nosso favor. E a justificação, ela acontece de duas formas, né? A justificação presente, ou seja, a justificação que acontece no momento da conversão, e uma justificação futura, né? Pensando na escatologia, né? Onde nós vamos nos apresentar a Deus, né? E ali para sempre vamos morar com o Senhor. Então, essa justificação é feita no momento da conversão, mas também a gente precisa lembrar que no céu também nós vamos passar no juízo, né? No julgamento de Deus, e ali... E, na verdade, a justificação traz justamente essa ideia, né, de um julgamento, né? Só que agora nós somos aqui justos, tá? Para finalizar, deixa eu ler aqui, que está pequeno, né? Tá. Aqui eu consigo enxergar. A propiciação é uma doutrina que destaca tanto a santidade de Deus quanto o seu amor, através do sacrifício de Jesus Cristo. A ira de Deus é satisfeita e os pecadores são reconhecidos com ele. Essa doutrina é um dos pilares da fé cristã, enfatizando a gravidade do pecado e a profundidade da graça e do amor de Deus. Aqui eu coloquei propiciação, mas entra também a questão da justificação. A gente já estudou aqui na escola bíblica essas palavras, tá? Depravação, graça, regeneração, imputação, substituição, redenção, reconciliação, propiciação e, por último agora, justificação. E eu gostaria de passar um vídeo para vocês, é pequenininho, de 2 minutos. E aí, quais palavras vocês conseguem identificar nessa balança de Deus aí, digamos assim? Nenhuma? Justificação, né? Isso. Isso, eu acho muito interessante, né, de que pode subir na balança, aí você não, ele, né? Essa troca é bem interessante. Eu estou falando de você, educação. Ele era maior que tinha, né? E aí a pasta de Cristo só tinha uma coisa escrita, Filho de Deus, né? O justificado, na verdade, seria essa palavra, talvez a mais correta, digamos assim, perante Deus, né? Justo, justificado, né? Então, é bem interessante esse vídeo
Eu fico muito grato a Deus pelo que Ele fez por nós. A parte do dia não era propaganda, não, era caminhões e caminhões. Era. Só que ele pagou. É. Fala aí. Você deve falar do Levítico, né? Da igreja, se colocar, não, eu sou crente, eu sou filho de Deus, então eu posso ter. Isso. Isso pode ser levado em consideração nesse né? Os pais, os meninos crentes, os que não entendem, fazer aí, eu sou explicar, eu posso fazer o que eu quiser. E vai ter alguém que vai pagar os pecados, porque já pagou, eu não preciso me preocupar com isso. Mas a verdade não é essa. Não, é verdade porque não é verdade porque existe a santificação, que talvez seja até uma outra palavra que a gente possa estudar. A gente já estudou todas essas, mas a questão da santificação, porque a santificação, existe uma santificação posicional, em Cristo eu sou santo, sou justo, mas existe o processo da santificação. Que se eu não busco isso, tem alguma coisa que, como diria meu antigo pastor, não está batendo alguma coisa aí, não está sendo muito coerente. Exatamente, algo de errado já está certo nisso aí, né? Então, a santificação também é uma das palavras que a gente precisa buscar. Mas aí é o que trata Tiago, né? Tiago trata as obras como uma evidência, né? Como evidência da fé. Mas é porque veio os dois extremos, né? Se você Não, porque, gente, Patrick, porque a gente é homem, né? É porcaria. A gente tem uma tendência de pensar o seguinte: se tem a graça de Deus, eu posso fazer o que eu quero. Outros podem pensar assim: boas obras, sabe, começa a inventar um bocado de coisa para não fazer aquilo que Deus quer, que é esse processo de santificação. Você vai no filho pródigo, aí você já vê outra coisa. Exato. Ele não merecia de jeito Não merecia de jeito nenhum. Para você morar, a gente estava conversando com uma pessoa bem legal aí. Tem uma diferença entre Paulo e Tiago, né, em relação à obra, né? Você começa a ênfase diferente. Não, não é divergência, tá? ênfase diferente. Né? Enquanto um fala que não é por obras, mas a obra é importante. Paulo fala, Tiago diz assim, se Mostra-me tuas obras, né? E eu mostrarei minha fé pelas minhas obras. Então, Tiago, de certa forma, ele autentica a fé. Só que ele autentica de uma maneira prática. Enquanto talvez Paulo não apresenta essa praticidade, Tiago vai apresentar essa praticidade. Como é que eu vou mostrar a minha fé? Através das minhas obras. É isso também. Mas aí, se você estiver muito atento, vai confundir você. Vai Diga que eles são conflitantes. Exato. Exato. É muito forte nisso. Porque na outra vida você vai melhorando, ou se você piorar nessa vida, aí você encarna num cachorro, por aí vai, né? Para mim, é o que resume tudo. ele não foi batizado, Não foi batizado. fez obras, ele simplesmente reconheceu. No momento da morte. Verdadeiramente o Filho de Deus, a gente está aqui porque merece, ele não. Exato. Para mim, o melhor exemplo justamente é o ladrão da cruz, porque ele não teve tempo para mais nada. E foi direto. E conheceu ali rapidinho. Foi, conheceu. Bem interessante. Tá bom, gente? Vamos orar mais uma vez, agradecendo pelo tempo juntos. Para os pais, feliz Dia dos Pais, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, ânimo, para continuar essa obra que não é fácil, né? Ser pai, é uma jornada. Pedimos que não é pai, né? Tá, deu hora para a gente, encerrando nosso tempo juntos.